sonho de Steve Jobs: trazer a tecnologia para a vida do dia-a-dia. 20 anos antes da era da internet, conseguiu imaginar produtos simples, divertidos e úteis que podem mudar a vida das pessoas. Corria o ano de 78 e o jovem engenheiro Andy Hertzfeld acabava de ser contratado por Jobs. Andy recorda-se do estrondoso sucesso do novo computador quando foi posto à venda. Selling 1,000 computers a month was a huge hit for Apple. They were happy to sell 1,000 computers a month back in 1978. Os dois fundadores posam orgulhosamente para a posteridade. No início dos anos 80, a sua aventura tinha se tornado numa história de sucesso. Apenas 4 anos após o começo, numa garagem, a pequena firma tinha se transformado numa empresa-chave em Silicon Valley. O Apple II tinha conquistado a América. 300.000 unidades tinham sido vendidas e equipavam agora as escolas. As crianças americanas aprendiam informática com o Apple II. No final dos anos 80, a jovem empresa foi admitida na bolsa e abriram-se as comportas. 5 milhões de ações da Apple foram transacionadas em minutos e o valor da empresa subiu 32%. Os dois jovens ficaram milionários de um dia para o outro. Jobs tinha 25 anos, Wozniak 30. Juntos valiam 300 milhões. E o seu estilo de vida mudou. Este é o poste de Wozniak com a sua matrícula Apple II. I'd never owned my own house in my life. I'd never have enough money. I didn't think I'd ever have enough money in my life for a vacation to Hawaii even. That's how I was. And all of a sudden, whoa, now I've got everything. Yeah, so it was a nice feeling. Mas o brilhante inventor retirou-se gradualmente da empresa, preferindo dedicar-se às suas paixões, montar estranhas invenções ou organizar grandes concertos de música popular. Para além disso, não é nada fácil ser sócio de Steve Jobs. Ele nunca está satisfeito e quer controlar tudo, absolutamente tudo. Para Jobs, a aventura mal tinha começado. O jovem patrão da primeira startup da história tornou-se o favorito da imprensa. Ícone de uma nova geração, aparece na capa das revistas mais influentes, apresentado como um guru de Silicon Valley. A sua aura espalha-se para lá do Atlântico. A televisão francesa apresentava-o desta maneira no início dos anos 80. L'exemple à suivre, le but à atteindre ici, c'est l'employé qui devient millionnaire en créant sa propre entreprise. C'est justement le cas de Steve Jobs, inventeur des micro-ordinateurs Apple. He was on the cover of Time magazine when he was 27 years old. He was worth hundreds of millions of dollars and was a cultural hero in his 20s. Steve Jobs, que já de si não era nada modesto, tornou-se completamente megalómano. O seu objetivo era tornar-se o líder incontestado do mundo das tecnologias de informação. Nada menos do que isso. Em 1981, o setor era dominado pela IBM, que na altura era uma das maiores multinacionais do mundo. Dava emprego a mais de 350.000 pessoas e fabricava a maior parte dos grandes computadores do planeta. No entanto, nesse ano, decidiu apostar no mercado dos computadores pessoais, lançando o IBM PC, largamente inspirado no Apple II. Poderia este gigante minar a recém-adquirida supremacia da Apple? A resposta de Jobs e dos seus assessores foi um rotundo não. Não acreditavam no futuro do IBM PC e até decidiram comemorar com sumos de frutas. We rushed out and we got one and immediately started taking it apart. And we just started laughing at when we saw how poorly it was designed. Initially, the people at Apple looked at the IBM and said, what a piece of crap this machine is. It doesn't do anything, interesting. It's not, doesn't have the graphics capabilities that this has. It doesn't deal with the disk operating system the same way ours does. It doesn't have the software. It's a big, clunky, ugly box. Apesar do desprezo de Steve Jobs, o PC vende bem. Chega mesmo a roubar algum mercado ao Apple II, mas o seu sucesso deve-se a 3 letras. But that big, clunky, ugly box had the letters on it, IBM. And for too many people at that time, IBM was a safe bet, and they were willing to buy IBM over anything else, no matter how good the competition was. Ferido no orgulho, Steve Jobs decidiu reagir. Convencido da sua superioridade, quer arrasar a IBM. Isso torna-se a sua obsessão. Para conduzir essa guerra, decidiu recrutar um homem de negócios, e não foi um qualquer, John Sculley, presidente da Pepsi-Cola. Era um homem que tinha construído a sua reputação a combater um rival de peso, a Coca-Cola.
A reunião dos dois homens fez manchete. O plano para derrotarem a IBM chegou mesmo à capa da Business Week. Steve Jobs não tinha dúvidas, conforme podemos apreciar pela forma como convenceu Sculley. That famously is how Steve Jobs helped attract John Sculley to come to Apple. He said, "Do you want to make sugared water or do you want to have a chance to change the world?" A mudar o mundo. Era essa a missão de Steve Jobs. E ele estava disposto a tudo para o conseguir. Steve Jobs dedicava-se agora a 100% a desenvolver um novo projeto, um computador tão avançado que arrumaria de vez a rival IBM. O seu nome? Macintosh. Para a sua concepção, exigia devoção total às suas equipas. Os engenheiros da Apple deviam estar dispostos a sacrificarem tudo. Para Andy Hertzfeld, nem tudo são boas recordações. He came over to my cubicle. He goes, I got good news for you. You're working on the Mac now. I said, great. Just give me a day to finish up this Apple II stuff I was doing. And he goes, what's this? What stuff are you talking about? What's more important than working on the Macintosh? And I told him my Apple II project. And he goes, that's no good. It'll come to nothing. You're starting on the Mac now. What he did was he took my Apple II and he pulled it out. He pulled the plug out. So I lost everything I was working on. And he didn't stop with that. He picked up the Apple II and started walking away with it. He pushed his employees to limits. You know, there's a famous story that he had T-shirts made up for the Macintosh team that said working 90 hours a week and loving it. 90 horas de trabalho por semana. Após 3 anos neste ritmo frenético, o Macintosh estava finalmente pronto. O lançamento estava planeado para janeiro de 84. Contudo, 1984 era igualmente o título de um romance de George Orwell, um livro futurista que denunciava uma sociedade totalitária dominada por um ditador, o Grande Irmão. Steve Jobs queria usar essa mensagem e contratou Ridley Scott para filmar um anúncio. Let's show them why 1984 won't be like 1984. Today we celebrate the first glorious anniversary. Vêem-se filas de pessoas cinzentas, inexpressivas, dirigindo-se para um auditório a fim de escutarem o discurso do Grande Irmão. This all fit into Apple's vision of the world as Big Brother, IBM, and them as the saviors to Big Brother. Os escravos do anúncio representam todos os empregados condenados a usar computadores da IBM nos seus escritórios, enquanto que a jovem desportista rebelde prefere o Macintosh. One resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will. They were going to break people free from the oppression of mainframes and boring stuff in business, and Apple was going to save everybody. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. O motivo pelo qual o Macintosh não aparece neste anúncio deve-se ao facto de Steve Jobs pretender esse privilégio para si próprio, apresentar o seu bebê ao mundo inteiro. Andy Hertzfeld recorda-se desse famoso 24 de janeiro de 84, o dia em que o Macintosh foi revelado. I hope they can and show the whole auditorium. Yeah, they do. Just everyone's going nuts. Nesse dia, num auditório em frenesim, Steve Jobs ensinou a sua própria sagração. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. Num espetáculo tipicamente americano, visando a sua glória pessoal e a da sua criação, demonstrou o seu avanço tecnológico. A relação com o computador tornava-se finalmente mais humana. Em ecrãs gigantes estavam patentes as suas capacidades gráficas e de animação. Pela primeira vez, as pessoas podiam desenhar num computador. Para ilustrar esse facto, mostrava um retrato dele próprio. Jobs estava cada vez mais megalómano. Reparem no que ele fez a sua máquina repetir. But right now, I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Steve Jobs mal conseguia disfarçar a sua emoção, convencido que o seu bebê lhe permitiria esmagar a IBM e, é claro, tornar-se dono do mundo.
You see that? He really is pretty much crying. Com 29 anos, a Steve Jobs estava no auge da sua glória. O Mac e a sua apresentação eram o golpe de gênio. Ele não era inventor, nem engenheiro, mas o Mac era a sua criatura, o primeiro computador pessoal de sempre. A imprensa era unânime, tratava-se de uma revolução. No capítulo das vendas era arrasador. Apesar do seu preço elevado, o Mac esgotava $2.500, o dobro do preço de um IBM. The Macintosh was phenomenally successful early on. It really appealed to a group of people who had not found the computer for them, as Apple used to say, for the rest of us. O que distingue o Mac de todos os seus rivais é a sua extrema facilidade de utilização. Até uma criança consegue usá-lo. E tudo graças a invenções revolucionárias, como o rato. O rato, nesta forma, era completamente novo. Tal como eram os ícones, os menus e as janelas, que aparecem no monitor de um computador pela primeira vez. O que torna tudo isto possível é o cérebro do Macintosh, o seu sistema operativo. Está 10 anos à frente dos seus concorrentes. Steve Jobs está convencido que atingiu o cume, sozinho e sem rivais. Contudo, havia uma falha. Cego pelo seu combate com o gigante IBM, não viu uma ameaça à espreita. O seu nome? Bill Gates, um jovem gênio dos computadores. Com 29 anos, é da mesma idade que Steve Jobs e também fundou a sua empresa muito cedo, a Microsoft. Mas em 1984, no ano da explosão da Apple, ainda se tratava de uma empresa de média dimensão. Microsoft was not the big company that we all know it to be today. It was not this giant monopoly. It was far smaller than Apple at the time. Ao contrário da Apple, a Microsoft não fabrica computadores, apenas produz aplicações. Também possui o seu próprio sistema operativo. Contudo, Bill Gates estava impressionado com o sistema que equipava o Macintosh e gabou-o em público. Well, to create a new standard, it takes something that's not just a little bit different. It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Ninguém suspeitava que Bill Gates tinha um projeto em mente: descobrir o segredo do Macintosh. Ele pretende criar, sob a sua marca, um sistema igualmente avançado, com a intenção não confessada de o vender aos rivais da Apple. Mas como conseguir fazê-lo? Havia já algum tempo que Bill Gates trabalhava para a Apple, fornecendo software. Naquela altura, os engenheiros do grupo não temiam esse pequeno fornecedor e Gates tirou vantagem disso mesmo, estudando discretamente o sistema do Macintosh. I remember really clearly the very first time we showed Bill Gates a Macintosh. In some sense now, that was showing him his own future. A Apple demorou algum tempo a perceber esse facto, embora Bill Gates se tornasse cada vez mais curioso. Tudo o que dizia respeito ao Macintosh o fascinava e fazia perguntas, demasiadas perguntas, ao ponto de Steve Jobs o descobrir um dia em acesa discussão com Andy. I was about to say, hey, you can even do it on an Apple II, when I think Steve kind of correctly intuited what I was about to say, and so he just yelled, "Shut up!" at the top of his lungs. And I guess I didn't signal him that I understood him, so he did it again. Shut up! Even louder. And it's like everyone's looking at him. I finally got the message. Steve Jobs tinha motivos para estar preocupado, mas era demasiado tarde e o mal estava feito. A bomba explodiu alguns meses mais tarde. Como por milagre, o PC tinha recuperado consideravelmente. Tinha adotado um menu deslizante e um rato, tudo graças ao novo programa da Microsoft. Bill Gates acabara de lançar o seu sistema operativo, o Windows, diretamente inspirado no cérebro do Macintosh. When Steve found out about the Comdex thing, them announcing Windows, he said something like, I was president. He goes, I want Bill Gates in this office before the sun goes down, or something like that, because he wanted to scream at him about it. But then at this meeting, Steve confronted Bill Gates. Well, you said you weren't copying the Mac. You are copying the Mac. You betrayed us. How can we continue to work with you? How can we trust you?